Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Este é o seu culto doméstico desta quinta-feira, dia 14 do mês de maio. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão pastor, líder do povo de Deus, obreiros da casa do Mestre, pai de família, mãe de família, senhores e senhoras. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Hoje o Senhor me deu uma palavra para o culto doméstico muito séria. E eu estou incomodado, mas eu preciso ser fiel com o meu Senhor e não ignorar a voz do Espírito Santo. Na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele começa a falar com a igreja do Senhor a partir do versículo 26, sobre a necessidade de ordem no culto, na igreja do Senhor. Isto é Novo Testamento, não é Antigo Testamento, é Nova Escritura, mas é bíblica, porque nos remete ao Antigo, à primeira aliança. Então a palavra de Deus nos diz a partir do versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus de paz. A paz tem que ter condições de paz. A paz nos mostra o gozo da paz. Deus é um Deus de paz, vivendo em paz, é o Rei da paz, é o Príncipe da paz. Então nós temos que estar em paz com todos, como diz a palavra de Deus. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Olha que pergunta chocante. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amados, eu já ouvi de tudo nessa vida. Crente carnal vai para o céu. Crente espiritual trabalha na igreja. Crente carnal dá trabalho para a igreja. Esse tipo de coisa aqui não é bíblico, não faz sentido nenhum, porque a palavra de Deus nos diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Muito bem. O que eu quero falar com meus irmãos hoje? Sobre crente espiritual, servo de Deus espiritual, homens e mulheres de Deus espirituais. Por quê? Porque a palavra de Deus nos exorta em cerca de 5 visões profundas da palavra sobre o crente espiritual. O crente espiritual. E isso é bom para a nossa família, porque em cada família nós temos o nosso sacerdote espiritual, aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, e o homem espiritual, o crente espiritual, o ser cristão espiritual, em primeiro lugar, ele aborrece o mundo e o pecado. Então você tem que verificar se a pessoa tem amizade com o mundo e prefere viver desobedientes à palavra de Deus do que de acordo com a palavra de Deus, porque são exortações de Tiago 4:4 e 1 de João 2:15-18. O crente espiritual. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos mostra em Mateus 24:42 que
O crente espiritual aguarda vigilante a volta do Senhor Jesus Cristo. Aguarda, se preocupa, está sempre colocando a sua vida no altar de Deus, lutando contra o mal, contra as trevas, contra o pecado, para que o Senhor, no momento em que vier buscar a sua igreja, ele esteja pronto para seguir com o Senhor. Paulo escreve em Gálatas 6, 1 e 2, dizendo que é manso e pacífico o crente espiritual. Não é violento, não é dado ao vinho, não é espancador, não é violento no púlpito da igreja, não é violento quando fala com os crentes na igreja. Não, senhor. É manso e pacífico. Gálatas 6, 1 e 2. Mas também continua falando em Mateus 6, 14 e 15, que este crente espiritual está sempre pronto a perdoar. Perdoar é se colocar ao lado de outro crente, mesmo que seja fraco, que seja contumaz em erros, mas com espírito de perdão, de mansidão, de compreensão, de doçura, como quem aprendeu de Jesus, que é manso e humilde de coração, pronto a perdoar. Você tem feito isso, meu irmão? Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o crente espiritual não se envergonha do evangelho. Vive o evangelho, pratica o evangelho, anda no evangelho, prega o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Preste atenção na palavra do Senhor. Não invente moda. Não existe atalho nos caminhos que o Senhor estabeleceu para nós. O caminho da vida, o caminho do homem e o caminho de Deus. O caminho de Deus não tem curva, é reto. E Jesus diz, eu sou o caminho. Louvado seja Deus. Em Marcos 8:38, a palavra de Deus nos diz que o crente espiritual, ele não se envergonha de Cristo. Aonde ele está, ele fala de Jesus em qualquer lugar, no trabalho, no caminho, no trânsito, dá prova de que é um seguidor, um servo fiel ao Senhor, dentro da sua casa e fora da sua casa. A sua vizinhança sabe que você é um crente fiel, é uma pessoa firme com Cristo, é um crente espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Já 2 de Pedro 1, 3 e 4, 1 de João 4 e 6, corrobora sobre este crente espiritual, este homem espiritual, esta mulher espiritual, dizendo que pratica da natureza divina, ou participante da natureza divina. A natureza divina é benigna, é pacífica, é gloriosa, é poderosa. Deus não é homem para mentir. Deus é o Deus de esperança, é o Deus de fé, é o Deus que nos deu graça salvadora e por isso nós caminhamos. Em Romanos 9, de 1 a 3, capítulo 10, verso 1, diz a palavra de Deus que o crente espiritual possui paixão pelas almas perdidas. Você imagina o que é um crente espiritual que vê um pecador e ele já se aproxima com a doce palavra do Senhor, abençoando aquele momento como um privilégio de Deus. Vamos examinar as Escrituras, respeitar a atitude do apóstolo Paulo, quando ele nos diz, olha, se alguém ignora isso, que ignore, vai sofrer as consequências e finalmente pode perder a sua salvação. E finalmente a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 16, versículos 7 a 11, que o homem espiritual, o crente espiritual, a mulher espiritual produz o fruto do Espírito. Qual é o fruto que você está produzindo? De obediência à palavra ou rebelde à palavra? Veja o que a palavra de Deus fala sobre a igreja do Senhor. Homens e mulheres têm que obedecer à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, minha oração é que o Senhor visite o teu lar, tua família, te abençoe, teu culto seja um culto lindo e abençoado para a glória do nosso Deus.